Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, o podcast da Sports Tailors. Já sabe, se não nos segue ainda, pode seguir-nos através dos 3 canais habituais, YouTube, Apple e Spotify. Hoje temos connosco Rui Safrias, licenciado em Gestão Hoteleira e candidato à direção da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Bem-vindo, Rui. Obrigado pelo convite. Ia começar por lhe perguntar como é que uma pessoa que nasce em Sintra, natural de Sintra, tem uma ligação, uma paixão assolapada pela académica. Bem, então, disse bem, sou nascido e criado em Sintra, vivi sempre em Sintra. A nossa ligação familiar a Coimbra dá-se pelo meu avô. O meu avô nasceu em Vila Nova de Paiva e estudou Direito na Universidade de Coimbra nos anos 40. Depois casou com a minha avó, teve os filhos, ninguém da família direta nasceu, estudou ou viveu em Coimbra, além do meu avô, mas desde pequenino que sou da académica, por influência do meu avô, da minha mãe e do meu tio, e portanto tenho fotografias com 5 anos, com cascóis da académica, da Mancha Negra, quando íamos à Serra da Estrela ou em passeios de família, andava sempre com as minhas coisas da académica e portanto... Foi uma paixão que ficou. É uma paixão que ficou, sim. Nunca houve dúvidas, portanto, coração preto desde o primeiro momento. E quais é que são as melhores memórias que tem como adepto da académica? Ou seja, melhores memórias, quando digo melhores memórias, histórias engraçadas que tenha tido, acontecimentos que tenha gravados na sua memória como ligação ao acompanhamento da equipa da académica. Eu separaria as histórias, agora como dirigente há muitas histórias engraçadas, mas como adepto. Como adepto, a minha primeira memória é um Académica Marítimo, um jogo que fica 0-0, que eu era muito pequenino, ainda no velhinho municipal de Coimbra. Depois, portanto, temos todas as questões dos jogos da Primeira Liga, nunca me vou esquecer, quando ganhámos 2 vezes no 11 de Abril ao Benfica no Estádio da Luz, porque foi 2 anos consecutivos no mesmo dia a ganharmos no Estádio da Luz. Depois o Jamor, não é? O Jamor, que é aquela memória, o sonho de gerações, como foi batizado na altura, e que é aquela memória coletiva que ninguém esquece. Eu na altura estava a estar fora, estava em Macau, e portanto vi o jogo em casa com o Oliveirense, que ganhámos 1-0 nos descontos, e depois tinha voo para Macau nos dias a seguir, e depois quando nos qualificámos para a taça, comprei bilhetes para vir ao último jogo da época, que era em Guimarães, contra o Vitória local. Na altura havia a expectativa que o jogo não fosse muito importante, mas como estava há vários meses fora, queria ver o máximo de jogos possíveis, acabou por ser um jogo fundamental, porque precisávamos de ganhar para garantir a manutenção. E, portanto, eu fui a Guimarães, fui ao Jamor, fui para Coimbra para a festa, regressei, cheguei a casa, eram para umas 7 da manhã, e no dia a seguir voei novamente para Macau, para acabar a parte da faculdade, portanto ainda faltavam cerca de 3 semanas de aulas, e pronto. E é esse tipo de episódios também que marca a paixão por um clube, não é? Sim, sabe, o Jamor é uma memória coletiva, mas pessoalmente, quando a Académica 10, na época de 2015-2016, foi na altura em que eu participava ativamente num blog da Académica, e na altura foi daí que saiu um movimento independente ao Conselho Académico, que é um órgão consultivo na Académica, e nós fomos a primeira lista independente, pelo menos assim há largos anos. E na altura fomos eleitos, tivemos 45% dos votos, porque só havia uma lista à direção, portanto nós éramos a única lista que concorria a outro órgão social, e na altura jogámos o primeiro jogo na segunda liga, foi com o Olhanense. E nesse dia saí daqui às 6h30 da manhã de Lisboa, com o Francisco Martinho, que também foi meu colega agora na direção e que está também connosco neste projeto, agora para presidente, e com o Daniel Fernandes, que é um amigo aqui também de Lisboa, e fomos e viemos ao Algarve para ir ver um jogo às 11 da manhã da segunda liga, porque foi mesmo aquela coisa de caímos, a Académica desceu de divisão, mas nós ninguém abandona a Académica, e portanto foi uma grande deslocação de adeptos da Académica. E lembro-me, saímos, depois aproveitámos o dia no Algarve, estava um dia espetacular,
estavam 30 e tal graus, fomos para a praia, fomos almoçar, fomos jantar, chegámos a Lisboa, eram para aí 4 da manhã, absolutamente mortos e rebentados, Mas felizes. mas felizes porque ganhámos o jogo. A época depois acabou por não correr bem, mas foi algo também que me marcou porque foi a comunhão de amigos à volta da Académica e no momento menos positivo do clube, a presença. Mostrar a presença Exatamente. e que acompanha nos momentos. Há aquela história, não é? Que deve-se acompanhar quando gostamos de um clube, devemos acompanhá-lo nos momentos bons e nos momentos maus, ou seja, porque nos momentos bons é sempre fácil acompanhar. Nos Sim, momentos sim. maus é que. E é aí também que é importante estar presente. Sim, eu acho que a relação fica mais fundida, ou seja, mais entrelaçada nesses momentos, porque quem está nos momentos maus depois também é recompensado nos momentos bons. Mas sinto que os momentos maus são importantes, ou foram importantes, pelo menos nas minhas memórias, porque é onde se entranha mais o espírito e o sentimento. E, portanto, essa viagem ao Algarve marcou-me particularmente. Antes de falarmos aqui agora do presente e do futuro, ia rebobinar aqui um bocadinho a cassete atrás e ir até 2022, que no verão de 2022 a Académica caiu na Liga 3 e estava perto da bancarrota. Ia-lhe perguntar, na altura, sei que foi convocado para vir ajudar a Académica, estava então em Sintra, creio eu. Quando chegou, percebeu, havia a ideia clara de que o fim da linha para a Académica estava iminente? A realidade não era conhecida dos sócios e adeptos. Ou seja, sabíamos que a Académica vivia uma situação complicada, a questão dos salários em atraso, a trabalhadores, jogadores, treinadores, era conhecida, mas ninguém imaginava o buraco. O real estado da O real situação. estado, sim. A Académica estava em cumprimento total e absoluto. O Estado, Autoridade Tributária e Segurança Social, fornecedores, trabalhadores, eram mais meses e muitos subsídios e, portanto, a Académica tinha um passivo perto de 19 milhões e, portanto, na altura não se estimava que fosse isso, até porque não havia muitos ecos públicos, estávamos naquela situação pós-Covid ainda, estávamos a sair do Covid, em que tinha havido uma série de moratórias, uma série de suspensões de prazos, Verdade, e, portanto, sim. na altura, a realidade com que nos defrontámos era bastante pior do que aquela que vinha espelhada na documentação oficial e daquela que era de conhecimento geral dos adeptos. Porque os documentos que existiam diziam respeito à época 2021, portanto, estavam já diziam respeito à época anterior, e aquela época foi particularmente negativa, porque foi ali que não se pagaram vários ordenados aos atletas, o Estado também ficou praticamente a época toda sem nenhum pagamento. Ou seja, tudo se acumulou em 2021-22, não é? Foi uma parte grande, ou seja, era um bolo crescendo, mas a época 21-22 foi muito negativa desse ponto de vista. E, portanto, foi uma montanha muito dura de subir. Felizmente, com a ajuda de muita gente, conseguimos estancar a hemorragia, se assim pudermos dizer, e dar passos seguros na credibilização da Académica, que eu acho que é fundamental. E ia-lhe perguntar como é que num clube que, no fundo, estava à beira da falência, foi possível controlar dívidas, reduzir passivo, repor salários em dia e cumprir os demais compromissos do clube. Não é? Foram duas coisas, Hugo. Muito trabalho da minha parte, da direção, dos restantes órgãos sociais e de vários sócios também que se disponibilizaram para abrir portas, ajudar com patrocínios donativos, também com os planos de recuperação. Porque nós apresentámos o plano de insolvência e recuperação da Sociedade Esportiva em setembro de 22 e depois em junho de 23 o do clube. E, portanto, isso permitiu-nos renegociar a dívida. Houve um perdão parcial, mas permitiu também escalonar a dívida, os pagamentos no prazo. Portanto, fomos ao longo de 12 anos e meio, comprometemos a pagar as dívidas ao longo de 12 anos e meio e isso permite uma gestão de tesouraria e, mais importante, dar previsibilidade à gestão. Portanto, a Académica sabe agora qual é a sua verdadeira dívida e sabe qual é que é o seu compromisso mensal. Isso é muito importante quando estamos a tratar do futuro do clube. Futuro, sim, quando estamos a preparar orçamentos, a preparar épocas desportivas e a pensar a médio e longo prazo. Eu acho que isso foi fundamental.
E sendo que neste campo, ou seja, neste campo tem obra feita, digamos assim, sendo que essa também pode ser uma das grandes, ou a grande vantagem, a sua grande vantagem em relação aos restantes candidatos. Ou seja, a obra feita está aqui, eu estive cá e contribuí para que isso acontecesse, e vocês presenciaram isso enquanto adeptos e enquanto sócios. Isso será uma das grandes vantagens também para ganhar a confiança dos sócios agora nestas eleições? Penso que sim, até porque a tomada de decisão de liderar um projeto académico também se deveu a muitos incentivos, muitas palavras de apoio, muitas palavras de apreço que eu fui recebendo dentro da estrutura da académica, de fornecedores, de patrocinadores, de parceiros, de pessoas que viram o esforço e a dedicação ao longo destes 3 anos, da minha parte e dos restantes colegas da direção, e que acham que o trabalho, do ponto de vista financeiro, correu bem. Queremos estar numa situação incomparável com 2022, uma situação muito melhor. Há dificuldades, claro que sim, mas cumprimos as nossas obrigações a tempo e horas. E, portanto, acho que a obra feita, acho que é sempre bom ter a obra feita para mostrar. Até porque os sócios da académica são sócios que não se preocupam só com a bola na rede, são sócios que se preocupam também em que a académica seja credível, que a académica seja respeitada, que a académica cumpra as suas obrigações, e portanto sinto que é uma grande vantagem do nosso projeto, é a obra feita e os sócios saberem que connosco há contas certas, connosco a académica não se endivida, a académica não cria dívida para investir numa equipa de apenas um ano, e portanto o que nós pretendemos é manter esse rumo, e acho que os sócios e adeptos valorizam todo esse trabalho. Pegando aqui, ou seja, há uma obra feita, mas incompleta, não é? Há muita coisa para fazer para recuperar a académica ainda. E para isso estão os pilares do projeto que o Rui Sá Frias apresenta no seu projeto de candidatura. O primeiro passa por reintegrar a académica na centralidade da cidade. E no fundo, o que lhe vou perguntar é, ou seja, e dentro deste pilar, a reaproximação da académica à Universidade de Coimbra é um dos muitos objetivos integrados neste pilar. Quer explicar melhor os objetivos dentro deste pilar da reintegração da académica na centralidade de Coimbra? A académica precisa da cidade de Coimbra, e a cidade de Coimbra também precisa de uma académica forte, porque uma académica forte atrai... são eventos de grande dimensão, traz muita gente fora, faz dinamizar a cidade, mete a cidade no mapa, e portanto eu acho que a cidade também precisa de uma académica forte. Naturalmente que a académica precisa também de uma cidade forte e tem também que se ligar à cidade. Naturalmente que a cidade tem a universidade, a Câmara Municipal, o Instituto Politécnico, mas existem depois também todas as outras componentes da nossa vida enquanto sociedade, como associações e PSS. E a académica tem que se conseguir religar à cidade, porque só assim a académica consegue atrair mais pessoas, mais adeptos, mais sócios, mais parceiros. Nós temos um conjunto de propostas muito claras para religar a académica, na interligação com o ensino superior, quer seja com a universidade, quer seja com o IPC, portanto, a académica ser um laboratório vivo que permita aos professores e aos estudantes utilizarem as infraestruturas da académica e a atividade do dia-a-dia da académica para melhorarem, aprenderem, apresentarem conceitos. Queremos também religar-nos às empresas, permitindo que a académica, como laboratório vivo, possa também servir para provas de conceito, testes de tecnologia que estão a ser desenvolvidas, o que permitiria à académica aceder a tecnologia e novas ideias de forma gratuita, porque seria um parceiro dessas instituições. Claro. E continuarmos a ligação à cidade. Nós temos neste momento já uma parceria com a IPSS, em que temos 2 pessoas que são utentes dessa IPSS, que trabalha com a paralisia cerebral e que fazem um trabalho socialmente útil. Portanto, são pessoas que vão 2 e 3 vezes por semana à academia, fazem umas horas, é uma forma também de estarem ocupadas, retêm uma pequena remuneração que é dada por esse trabalho, naturalmente com a supervisão sempre de uma pessoa da académica, mas é também esta ligação da académica às pessoas, à cidade, à realidade local, que nós acreditamos que vai permitir que a académica se religue novamente à cidade. Porque nós sabemos o potencial que a marca académica tem,
mas isso também tem que ser expultado pela ligação às pessoas. E a sociedade são pessoas, os clubes são pessoas, tudo são pessoas. E nós temos que nos conseguir ligar às pessoas. É no fundo também permita-me a expressão, mas o ressuscitar daquela académica dos estudantes e da ligação pessoal e dos valores da académica que eram transmitidos ali nos anos 60, 70, 80 do século passado. Já a Académica é o Clube dos Estudantes. Sabemos que não vivemos os anos 60, nem 70, nem 80, o tempo não volta para trás. A realidade é diferente. Antigamente havia muito poucas universidades em Portugal, agora há muitas. Mas, obviamente, temos de ter uma ligação à casa-mãe fortíssima, porque é isso mesmo, é a nossa casa-mãe. É por isso que para mim é uma honra ter o Dr. Ricardo Roque como número 1 ao Conselho Académico, porque foi o Presidente da Direção-Geral que assinou com o Presidente Jorge Anjinho o regresso da Académica à sua casa, o regresso da Académica através do organismo autónomo de futebol à casa-mãe, e portanto essa relação é simbiótica, mas nós temos que acarinhar e temos que trabalhar com ela. Nós já tivemos uma reunião com a Direção-Geral, apresentámos um conjunto de ideias, porque a nossa visão, como falámos há pouco, sou de Sintra, eu cresci com a Académica. Para mim não existem secções, não existem a Académica para aqui, a Académica para lá. Para mim tudo é Académica. Eu via o hóquei, feminino, masculino, via o rugby, via o basquete, via os petizes, via os torneios. É sempre a Académica. Portanto, para mim, sempre que a Académica vinha jogar à zona de Sintra, à zona de Lisboa, eu fazia um esforço grande para ir ver e não me interessava qual era bem a modalidade ou o desporto. Eu prefiro ver um jogo da Académica. Aliás, nós estamos a gravar na véspera de um jogo de basquete decisivo. A Académica, se ganhar amanhã, sobe de divisão. E para mim amanhã é mais importante ver esse jogo do que um jogo qualquer de futebol da primeira divisão, porque é a Académica e eu prefiro ver os desportos da Académica do que de ver futebol, sou sincero. Gosto mais de ver a Académica nos seus diversos desportos e modalidades do que futebol. E portanto, mas voltando à parte da ligação aos estudantes, já tivemos a reunião com a Direção-Geral, já apresentámos as nossas ideias, partilham de muitas das nossas ideias, já lançámos o desafio de criarmos um grupo de trabalho logo no dia 2 de junho para preparar as próximas festividades, portanto, o início da próxima época do nosso lado, que também coincide, não o início da época desportiva aqui em agosto, mas o início do ano letivo, portanto a recepção, as matrículas, a semana de integração, a festa das latas, tudo isso. Portanto, podermos trabalhar em conjunto esses eventos, porque há ali um potencial muito grande e a Académica tem que se conseguir religar. Mas para isso temos que nos digitalizar, temos que conseguir chegar aos jovens de hoje em dia que vão a casa sempre que querem, Antigamente não, antigamente ia-se a casa no Natal, Páscoa talvez, final do ano, e depois ficavam por Coimbra. Mas hoje em dia é diferente. Flixbus, o comboio, portanto, relativamente barato, dá para os estudantes irem e virem quase todas as semanas, e portanto temos que nos conseguir ligar a eles, criar uma relação emocional para que os estudantes queiram também ligar-se à Académica e estarem presentes nos nossos jogos. Exatamente. Pegando no segundo pilar do projeto, profissionalizar a estrutura com renovação e saber. Já há pouco falou aí de um elemento da sua equipa de candidatura. Portanto, apresenta aqui uma equipa renovada com várias figuras de renome, portanto, entre os quais Ricardo Roque, que já mencionou, um dos criadores do organismo autónomo de futebol. Quer falar um pouco dos elementos da equipa que vão compor a sua equipa, no fundo? A nível do profissionalizar a académica, o profissionalismo, o futebol é um mundo muito competitivo. Portanto, temos que fazer muitas coisas bem para termos sucesso. A subida de divisão não é só ter bons jogadores ou ter os jogadores mais caros. Uma subida de divisão, sucesso desportivo, precisa de toda uma estrutura de apoio à equipa, mas uma estrutura de apoio à instituição, no caso ao clube. A Académica não é um clube, mas imagino num sentido mais lato, uma estrutura o clube tem que funcionar bem, no sentido lato da palavra clube, porque ter jogadores bons ou só jogadores caros, há imensos exemplos em Portugal e no estrangeiro de que não significa sucesso. Portanto, temos que ser profissionais. E naturalmente que nós entendemos que a gestão também tem que ser profissional. E profissional, as pessoas associam sempre remuneração ou grandes remunerações. Não. Eu sinto que fui um excelente profissional estes 3 anos, dediquei-me exclusiva à académica sem remuneração.
E, portanto, não é a remuneração, não é ser profissional não significa ter remuneração. Significa, para mim, fazer as coisas bem, Com rigor. ser esta a nossa atividade principal, ser aqui que está todo o nosso foco do dia-a-dia. Porque só assim é que nós conseguimos tomar boas decisões, porque todos os dias temos que tomar muitas decisões. E tem sucesso quem tomar muitas decisões boas. Quem tiver o maior rácio de decisões certas. E, portanto, nós pretendemos ter no início, duas pessoas a tempo inteiro, portanto, duas pessoas da direção a tempo inteiro na académica, portanto, pessoas que estejam dedicadas no dia-a-dia, porque neste mandato estive apenas eu e o Gonçalo, mas depois o Gonçalo, na parte final, acabou por já não estar a tempo inteiro, e sentiu-se uma grande diferença. Portanto, é importante que quem se candidata à académica, apresente um projeto em que tem pessoas a tempo inteiro. Porque o profissionalismo é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é trazer pessoas para serem profissionais. Eu acho que temos que ser nós que nos candidatamos a apresentar projetos profissionais. E esses projetos têm que ter pessoas que estão disponíveis para gerir a académica no dia-a-dia. No fundo, dar o exemplo. De dentro para fora. Sim, dar o exemplo, porque são muitas horas de trabalho. É preciso trabalhar muito, muito, muito. Há dias com 14, 15, 16, 17 horas. Se nós tivéssemos gerido a académica só depois do nosso trabalho, das 6 às 8, se calhar a académica estaria numa situação muito complicada. Porque há muitas reuniões que é preciso ter de manhã, hora de almoço, a seguir ao almoço, questões de pessoal, porque a académica tem centenas de atletas, tem dezenas de treinadores, tem uma dezena de funcionários, portanto aquilo com que nós lidamos são com pessoas, pais dos atletas da formação, as famílias dos atletas séniores, portanto também temos que ter esta questão da relação interpessoal e, portanto, quando se gera pessoas, há sempre pequenas coisas que aparecem todos os dias e tem que haver essa capacidade de resposta. Por isso é que nós defendemos o profissionalismo, mas o profissionalismo não se cinge apenas a haver 2 ou 3 pessoas da direção a tempo inteiro. É depois também ter processos rigorosos, sermos profissionais naquilo que fazemos, termos o scouting a funcionar como nós entendemos, ter a relação da estrutura de futebol profissional a funcionar como deve ser. Portanto, o mandato passado ficou marcado pela reestruturação financeira e o nosso objetivo e aquilo que nos propomos agora é reestruturar os restantes departamentos. Porque sabemos que num clube, numa empresa, numa família, não havendo dinheiro, é difícil tomar excelentes decisões porque estamos Tem que sempre ser o muito primeiro focados no passo, dinheiro. Claro. E agora é a altura de dar um passo em frente. Em relação precisamente a isso, já estava a desvendar aqui um pouco do próximo pilar, que é construir um projeto desportivo competitivo e coerente, e lhe perguntar então se o regresso da académica aos campeonatos profissionais de futebol se é um dos grandes objetivos da sua candidatura. Sim. O nosso principal objetivo desportivo na equipa principal é a académica regressar aos campeonatos profissionais no próximo mandato. Quanto mais cedo, melhor. E em cada ano que não o conseguirmos, não podemos dizer que foi um ano de sucesso desportivo na equipa principal. Obviamente que a nossa visão para o futebol ultrapassa a equipa principal, porque o clube tem muitas equipas, a académica tem mais de 17 ou 18 equipas e, portanto, temos que ser coerentes na gestão que fazemos e tem que haver uma interligação muito grande entre a equipa principal e depois as equipas da fase final de formação, seja a equipa B, seja a equipa de sub-19, mesmo alguns atletas sub-17 que já poderão ter qualidade e maturidade para estarem em escalões acima. Portanto, tem que haver esta interligação muito grande. Portanto, nós o que sentimos é que muitas vezes a equipa principal tem uma estrutura de apoio, a formação tem outra estrutura de apoio. Quanto mais interligação houver e quanto mais comum forem as estruturas de apoio, mais integradas se vão sentir as diversas equipas. E, portanto, se o treinador principal puder ter uma relação interpessoal com os treinadores da formação, da fase final da formação, é mais fácil depois os atletas também poderem ser integrados, porque a evolução é mais natural, não é? É isso, torna tudo mais natural, não é? E eu sinto que quando somos todos muito mais naturais nas relações que temos, as coisas fluem melhor. E acho que isso é também um dos objetivos que temos, é criar todas as condições para que a interligação da equipa principal com os escalões finais da fase de formação seja uma realidade. Até propriamente com a formação, ou seja, existe aquela ideia
de haver sempre, digamos, que o mesmo modelo para que os jovens, quando evoluem, já chegam às equipas sub-23 e à equipa sénior, já estão integrados no mesmo modelo, porque já vêm de trás Sim. a jogar nessa já vêm habituados, no fundo. Não? Sim, é ver essa coerência. Portanto, a formação é um processo contínuo, não é? Claro. E, portanto, damos umas bases e depois vamos construindo. Olho um bocadinho como todos nós tivemos um curso superior. Portanto, começámos no primeiro ano, fomos aprendendo as coisas devagarinho, começamos a construir tipo Legos, não é? Começamos a construir Claro. uns em cima dos outros e depois vamos para a universidade e continuamos a construir e depois tiramos os mestrados e os doutoramentos e é sempre a construir em cima de algo. Mas é importante que haja essa coerência, porque se nós queremos tirar um curso de medicina, no 12º ano, se calhar não vamos para artes. Não é? E portanto aqui é um bocadinho, ou seja, se nós jogamos de uma maneira lá em cima, é importante que os atletas, para se poderem integrar de maneira mais natural, exista. Cheguem lá já habituados. Sim, exatamente, que existe essa coerência do processo formativo. Eu acho que isso é muito importante para a académica. Ia-lhe perguntar então como é que classifica o trabalho desenvolvido pelo treinador António Barbosa ao comando da equipa sénior. Operou ali desde que entrou uma recuperação na académica e acabou por ficar a um ponto de discutir a fase de promoção e depois mostrou também uma académica forte na fase de permanência. Como é que classifica o trabalho dele e se eventualmente falou com ele para permanecer no comando técnico da académica? Esta época fica marcada por um mau arranque e depois ali no mês de janeiro em um conjunto de infelicidades. Naturalmente também poderíamos todos ter feito coisas diferentes para que esse ponto que faltou não tivesse faltado. Porque gosto pouco, a sorte dá muito trabalho. Portanto, eu acho sempre que quando nós começamos a falar de sorte, de azar, já estamos a ficar para trás porque já estamos a atribuir a outros a responsabilidade. Já estamos a pôr na parte aleatória da vida a responsabilidade daquilo. E acho que temos que saber todos fazer uma introspeção e perceber o que é que fizemos bem, o que é que fizemos menos bem, o que é que fizemos mal, o que é que podemos melhorar. Naturalmente que o árbitro não ter assinalado o penalti e depois ter marcado uma falta que não existiu, que deu um golo, obviamente esse fator existe. Mas podemos ter feito muitas coisas diferentes ao longo da época e, portanto, tento sempre ver o que é que podia ter feito melhor e o que é que nós, como organização, podemos ter feito melhor do que atribuir culpas a terceiros. Mas a recuperação que o António Barbosa faz, desde que entra com a vitória no 1º de dezembro, com aquele golo nos descontos do Mário Rondon, até ao Natal, é uma recuperação notável. Não foi um plantel construído pelo António Barbosa, não foi um plantel construído para a ideia de jogo do António Barbosa, portanto, naturalmente, que o António teve que fazer algumas adaptações ao longo da época. Já tive a oportunidade de falar com o António Barbosa, também já tive a oportunidade de o dizer publicamente, que será a primeira, que é a nossa intenção é falar com o António Barbosa, porque entendemos que o António apresentou resultados interessantes na académica e acredito, da relação interpessoal que tive com o António, que o António tem sensibilidade para aquela que é a nossa visão do projeto esportivo de médio e longo prazo para a académica, da questão da relação da formação sub-17, sub-19, equipa B, na relação com a equipa principal, de termos jovens na nossa equipa, porque o mundo do futebol evoluiu para que a transação dos passos dos atletas ganhe uma relevância muito grande, principalmente se calhar, nos últimos 10, 15 anos. Portanto, a académica também tem que estar nesse comboio, digamos nesse assim. comboio, exatamente. Portanto, a académica podemos achar bem ou podemos achar mal. Não interessa muito aqui a opinião pessoal de cada um, porque certo. na realidade é o mundo em que vivemos, é o mundo em que temos que nos adaptar. Sabemos que as receitas dos passos dos atletas são muito relevantes, sabemos que os atletas que são valorizados são os atletas jovens e, portanto, a académica, se quer estar nesse comboio, também tem que cumprir as premissas do futebol negócio, por assim dizer. E, portanto, do que eu falei com o António Barbosa, o António Barbosa parece-me alinhado com as nossas premissas. Portanto, no dia 2 de junho falaremos com o António Barbosa. E será também já uma vantagem para a académica partir para a próxima época com um treinador também
conhece a realidade, já trabalhou na época anterior, já sabe com quem pode contar, já sabe quem precisa para construir, e falou aí bem, portanto o treinador não foi ele que construiu o plantel anterior e poderá, se calhar agora, na próxima época, construir um plantel à imagem daquilo que pretende ver a equipa a jogar. Portanto, será sempre uma vantagem para a Académica partir para a próxima época com um treinador que já conhece a realidade. É uma vantagem termos treinadores que conhecem a realidade do clube, infraestruturas, a massa adepta, a forma de... E o que circula e as forças à volta do clube, as forças positivas que o clube tem, reconhecimento da marca e tudo isso. Mas mais importante, porque a continuidade só por si não significa muito, não é? Porque o que me deixa e o que nos leva a querer falar com o António Barbosa logo no dia 2 de junho é sentirmos que ele está alinhado com a visão. Porque na vida nós temos que saber para onde é que queremos ir. Depois podemos discutir se o caminho é mais pela esquerda, pela direita, por cima ou por baixo, mas temos que saber para onde é que queremos ir. E por isso eu dou sempre o exemplo da escola, que é a pessoa decide que quer tirar medicina, então sabe que tem que ser bom aluno, sabe que no 10º ano tem que ter muito boas notas, porque depois precisa delas no 11º, no 12º. A pessoa sabe para onde é que quer ir, define uma estratégia e na escola é fácil, é estudar, 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 ter boas notas. No futebol, as estratégias já são, e na vida já há mais caminhos, já há mais estratégias, mas a visão é fundamental. Portanto, sentir que o António está alinhado connosco na questão da visão é um motivo que nos leva a querer falar com o António Barbosa no dia 2 de junho. Tocou aí há pouco na questão da marca, da Académica, e que também vai ao encontro de um dos pilares do projeto, não é? Que é revitalizar a marca com presença e pertença. Queria-lhe aqui duas perguntas numa, ou seja, quais são as ideias que têm pensadas dentro deste pilar estratégico e também se o Rui entende que a marca da Académica precisa mesmo de um rebranding a 360 graus, como diz no seu plano estratégico que tem para o clube. A marca Académica, sabemos todos que é uma marca que tem uma força incrível. A Académica é um clube, eu nunca conheci ninguém que não gostasse da Académica, as pessoas gostam, porque toda a gente teve ou tem tem amigos, familiares, conhecidos que estudaram em Coimbra, passaram por Coimbra e, portanto, ficaram sempre com um gosto especial pela Académica. Obviamente que a marca Académica tem que ser trabalhada para podermos chegar a essas pessoas. Nós temos ideias concretas, mas a marca Académica está desvalorizada e por isso é que nós entendemos que este é o momento de dar robustez à marca Académica, dar robustez financeira à Académica, dar robustez desportiva à Académica, porque sentimos que neste momento estamos num ponto de grande desvalorização. Desportiva porque estamos na Liga 3, financeira porque estamos ainda a acabar o último processo de recuperação e estamos a executar o processo de recuperação da sociedade desportiva, e da marca, porque a marca é a soma das partes, não é? E portanto, se há várias componentes em que a Académica se apresenta desvalorizada, a marca naturalmente também sofre com isso. E portanto, esta é a altura de reforçar, dar robustez aos diversos pilares da Académica para depois termos uma discussão séria com os sócios sobre o modelo de gestão. E quando fala da questão da marca, até afirma na sua candidatura que mais do que pedir dinheiro, queremos partilhar saber, visão e talento. Sim. E isso também vai ajudar, dentro da sua visão, vai ajudar também a recuperar essa marca. Sim, muitas vezes fala-se que é preciso arranjar as empresas para dar dinheiro. Foca-se muito. Depois de 2011, o país ficou, com a questão da Troika, o país ficou cheio de... Estamos sempre a pensar no dinheiro. E esquecemos muitas vezes da visão, da ambição, das relações que vão para lá do dinheiro. A Académica tem muito a ganhar a estabelecer relações com empresas que nos possam transmitir conhecimento, que nos possam ajudar a sermos melhores. Se calhar há empresas que podem ajudar a Académica com bens intangíveis, como o conhecimento, o know-how,
que será certamente, se calhar, até mais importante do que dar dinheiro. É isso, era aí que eu ia chegar. Ou seja, essas empresas que querem dar-nos 10 ou 15 mil euros têm um valor menor do que partilharem connosco o saber e partilhar connosco o conhecimento. Porque não pode ser só dinheiro, não é? Porque o dinheiro é importante, naturalmente, que é preciso pagar as contas. Mas aprendermos com os melhores, melhorarmos enquanto instituição nos vários departamentos, tem muitas vezes um valor incalculável. Portanto, acho que a académica também tem que saber, temos que dar esse passo de recolher o saber e o know-how de quem está disponível para ajudar a académica dessa maneira. E isso também é um ponto que acaba por ser o reforço daquela ligação afetiva que falava há Sim. pouco com a cidade de Coimbra. Sim, porque se nós tivermos muitos dos pilares acabam por estar um bocadinho interligados, porque a gestão de uma instituição como a académica é uma gestão 360, não é? Portanto, as coisas, há fluidez de conceito, há fluidez entre os vários departamentos. Por exemplo, ligamos à cidade trabalhando com as IPSS, visitando escolas, estando presente nos eventos da vida académica, mas isso depois também estamos a reforçar a ligação com a casa-mãe, porque ligar à cidade é ligar a todas, religar à cidade é ligarmos com todas as instituições e com todas as pessoas que estejam disponíveis por ligar com a académica. E, portanto, vai acabar também por impactar vários dos pilares. Por isso é que sentimos que temos um projeto muito interessante para a académica, porque é um projeto 360, um projeto que liga nas várias áreas que são importantes para o sucesso da académica. Há pouco também falou aí da questão do plano de insolvência e recuperação e aqui, portanto, o plano de sustentabilidade económico-financeira tem várias matrizes do que apresenta. Portanto, entre elas, diria, o cumprimento rigoroso dos planos de insolvência e recuperação até 2035, que já tocou aí no assunto, mas também a exploração comercial do estádio de cidade de Coimbra através de novos negócios e a ativação dos espaços e a captação de patrocinadores e investidores alinhados com os valores do clube. Quer explicar melhor um bocadinho esta questão até da exploração comercial do estádio de cidade de Coimbra e esta ligação aos patrocinadores e investidores? A académica, como disse bem, a primeira parte fundamental do ponto de vista económico-financeiro é cumprir com os planos. Depois a académica tem que trabalhar para aumentar as suas receitas. O mandato que passou foi marcado por uma consolidação orçamental muito relevante, estamos a falar de mais de 800 mil euros ano de consolidação orçamental. Aliás, a académica tinha resultados conjugando a académica e a sociedade esportiva, portanto, os chamados resultados consolidados altamente negativos, e pela primeira vez desde 2013, 2014, apresentou resultados consolidados positivos na época 22-23, exatamente por esse trabalho que nós fizemos muito acentuado de consolidação orçamental. Aumentámos substancialmente as receitas, mais de 400 mil euros ano, reduzimos a despesa mais de 400 mil euros ano também. A académica faz exploração, temos o pavilhão Jorge Anjinho, temos também com a Câmara, em parceria com a Câmara, a questão do Estado, e portanto a académica tem que continuar a trabalhar para aumentar e diversificar as suas fontes de receita. No Estado de Cidade de Coimbra queremos trabalhar o corporate, temos já uma empresa parceira que está a preparar o corporate para as próximas épocas, portanto ajudar eventos corporativos no estádio. Corporate, não estou a falar de camarotes e dos lugares VIP no dia de jogo, mas a questão dos eventos. Dos eventos, portanto temos pequenos eventos, uma empresa que quer fazer um team building, uma empresa que quer fazer uma sessão, alguém que quer fazer uma apresentação de um produto, porque o estádio tem um conjunto de valências muito, muito interessantes, não é? Porque tem sala de imprensa, tem um relvado, tem uma tribuna, tem restaurante. Tudo isso pode ir buscar um retorno. Exatamente. E também nos permite, porque quando nós fazemos eventos corporate são com empresas ligam-se à académica, criamos relações, começamos a estabelecer contactos que a médio e longo prazo se podem transformar depois em patrocínios e apoios. Temos depois também contratos de patrocínios puros, não é? São relações que têm que ser estabelecidas e mantidas ao longo do tempo e acarinhadas. E nós, ao longo deste mandato, estabelecemos alguns contratos até plurianuais. Portanto, empresas que se comprometem a apoiar a académica durante 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Em alguns casos até. O que contrasta com o que encontramos, que era uma gestão muito para aquela época. Portanto, nós tentámos tudo o que pudéssemos deixar, construir, criar uma fundação forte, alicerces na académica, para que a académica depois
se possa, em cada época desportiva, focar no que é mais importante, que é a época em si, não é? Portanto, o nosso plano passa por trabalhar muito a questão das empresas, que possam apoiar a Académica, mas também a cotização dos sócios. A Académica atravessou a tecnologia. A Académica ficou parada no tempo. A Académica a Académica tinha um software, eu conto esta história às vezes, que a Académica tinha um software de sócios em que houve um dia, um DLL, que é um ficheiro titulado, que é fundamental para aquilo funcionar, por um motivo qualquer, ficou corrompido e deixou de funcionar. A empresa já não existia, teve que se andar a procurar alguém que tivesse trabalhado na empresa. Encontrou-se uma engenheira que tinha trabalhado na empresa, que tinha sido a empresa em 2013 ou 2014, que ainda tinha esse ficheiro lá guardado e que pudemos recuperar o sistema de sócios a funcionar. Foi pura sorte, então. A sorte ao trabalho. É preciso conhecer as pessoas Quando e eu falar digo que com foi elas. pura sorte, isto é... Sim, podíamos ter perdido naquele dia o sistema de sócios, podíamos ter perdido naquele dia. Exato. E portanto o nosso mandato também fica muito marcado pela digitalização. A Académica, quando nós entramos, o cobrador tinha saído cerca de um mês antes, um mês e meio. E portanto a Académica, tendo uma base, a Académica tem muitos sócios jovens, muitos sócios já reformados, depois temos também ali bastantes, é mais ou menos um terço. E portanto aqueles sócios mais antigos que estavam habituados a que fosse o cobrador, ir a casa, tratar do processo, tivemos que encontrar estratégias alternativas De substituição. mas para os jovens, por assim dizer, para os jovens e para os adultos, que já estão muito habituados às entidades e referências, demos todo esse processo. A Académica começou a disponibilizar o pagamento por entidade de referência, enviar por e-mail, enviar por SMS, e comprámos um novo programa de sócios, uma bilheteira online, uma área de sócio online, porque a Académica tinha ficado parada no tempo. A Académica o Hugo era sócio da Académica em Lisboa, para pagar as cotas, ou mandava um e-mail para fazer uma transferência bancária, ou tinha que pagar em Coimbra. Agora, a Académica manda-lhe um SMS. Tem uma área de sócio onde pode entrar e pagar por PayPal, cartão de crédito, MBWay. Portanto, isto faz diferença. Facilita a vida das pessoas também. Claro. E é mais fácil as pessoas irem pagando as suas cotas anualmente do que irem acumulando 2, Certo. 3, 5, 6, 7 anos e depois vão à loja e de repente têm que pagar 500 ou 600 ou 700 euros. Que naturalmente as pessoas depois já não têm capacidade. não têm para isso. capacidade e sentem que é pouco lógico, não é? Pagarem tanto valor. E, portanto, nós também queremos trabalhar esta parte da digitalização, já o fizemos, há várias hipóteses em cima da mesa, como por exemplo o débito direto, mas para isso estamos dependentes que o processo de recuperação do clube seja Ou seja, transita em julgado a no questão da tribunal. insolvência. A questão da insolvência tem que ficar Exatamente. resolvida, porque também para nós o aumento da cotização é importante. E só uma questão, essa questão da insolvência, o que é que falta para no fundo, transitar em julgado? Não é? Sim, é um bocadinho complexo. Tentar explicar isto de forma muito simples. Nós demos a entrada do pedido de insolvência, a juíza deferiu, portanto, fez essa sentença, e houve um credor que fez duas coisas. Uma, recorreu da decisão da juíza para a relação, e em segundo apresentou os embargos. Embargos é uma espécie de recurso para a própria juíza em que o credor tem que apresentar novos factos Que justifiquem. a reversão da decisão da juíza. Pronto, na relação perdeu, a relação deu razão à Académica, aliás até considerou que os juros do empréstimo que ele tinha feito ultrapassavam o máximo legal, portanto mandou refazer os cálculos dos juros para as taxas máximas legais. Portanto, não gosto de dizer que era um contrato usurário, de usura, mas os juros eram acima daquilo que era permitido legalmente. Okay. Depois, nos embargos, o credor tem que pedir uma série de avaliações aos imóveis, ao património da Académica, às contas. Já está tudo finalizado, foi dada razão à Académica, os peritos todos estão de acordo que a decisão da juíza foi correta e que não há nenhum facto novo que possa alterar a decisão. Estamos só à espera que a juíza marque a sessão de julgamento para isto. O processo já se arrasta, sendo um processo urgente, deveria ter ficado resolvido muito rapidamente, mas que já se arrasta há mais de 1 ano e meio. Portanto, nós estamos aqui a aguardar, temos uma confiança, temos uma grande confiança de que tudo irá correr de acordo com o que são os intentos da Académica. Estamos muito bem assessorados pelo Dr. Luís Pirré, que foi quem também nos assessorou na parte da sociedade esportiva nesse plano de insolvência, e, portanto, tudo aponta que é só uma questão de tempo para que haja esse julgamento. Sabemos que depois haverá recurso para a relação, mas também o nosso advogado também está absolutamente confiante
de que a razão está do lado académica e, portanto, esperamos que esse processo fique resolvido nos próximos meses, sendo que não depende da académica. A académica são-nos dados prazos de, às vezes, de 5 dias, 10 dias, e nós respondemos 1 dia, 2 dias, exatamente para tentar do nosso lado acelerar ao máximo o processo. Mas não depende de nós. Certo. Vamos aqui já ao último pilar, que é gerir com transparência, ética e participação ativa. Diz no projeto de candidatura que o próximo mandato assenta num plano económico robusto, com um crescimento projetado de 500 mil euros por ano, que no fundo é resultado da reestruturação de receitas e da criação de valor real e da exploração comercial inteligente das infraestruturas do clube. Isto sem hipotecar o futuro. E sendo que o trabalho que foi desenvolvido para alcançar a estabilidade financeira da Académica foi fundamental e garante este objetivo, este pilar. Eu esperava, começando a parte de gerir com integridade, transparência e também com ética. Sabemos o que correu bem este mandato, sabemos o que não correu bem este mandato e o que correu mal. E, portanto, houve momentos em que tivemos dificuldade em comunicar com os sócios e deveríamos ter comunicado, nem que fosse para dizer não podemos comunicar, porque é importante, porque para nós os sócios são fundamentais, e então apresentamos este pilar para mudar o paradigma. Nós propomos, apresentamos a mandatário do sócio, algo que nenhuma lista apresentou nos últimos 10 anos. Retrocemos essa figura, liderámos pelo exemplo, porque entretanto já houve mais listas a apresentar o mandatário, mas nós liderámos pelo exemplo, que é a doutora Margarida Mano. Não precisa apresentar a doutora Margarida Mano, fala por si, o nome fala por si. E o currículo? E o currículo, sim, o currículo fala a doutora Margarida Mano. É isso mesmo, o nome e o currículo falam pela doutora Margarida Mano. Temos depois, mas vamos criar 2 momentos mensais, um no estádio e outro na academia, em que os sócios podem contactar via e-mail, através da provedora de sócio, um pedido de reunião, têm que indicar qual é o tema que querem discutir e estarão sempre 2 membros da direção para conversar com os sócios. Isto permite que os sócios esclareçam qualquer dúvida, questão, apresentem sugestões, apresentem reclamações, o que for. Estamos lá para ouvir os sócios. Não temos medo de ouvir os sócios, queremos ouvir os sócios, queremos que os sócios se sintam parte do dia-a-dia do clube. Depois, queremos também reformular a forma como funciona o Conselho Académico. Eu fui eleito para o Conselho Académico em 2016 e 2019 e em 2022 fiz parte do Conselho Académico por inerência, por ser vice-presidente da direção. O que eu imaginava que era o Conselho Académico em 2016, quando me candidatei, era uma mesa redonda em que estávamos 25, 30 pessoas, havia um tema para discutir e as pessoas davam a sua opinião, sugestões, reclamavam do que achassem que tinham que reclamar daquele assunto, pedidos, o que fosse, mas que eram reuniões temáticas em que as pessoas davam a sua opinião e tentavam ajudar da melhor maneira ao clube. Ideias, o que fosse. Claro. Mas não foi isso que aconteceu. O que nós encontramos foi o Conselho Académico foi reduzido a uma mera reunião pré-Assembleia Geral, muitas vezes até no próprio dia. Portanto, o Conselho Académico era das 6h30 às 7h30, reunião e a Assembleia Geral reunia às 8h30 e senti sempre a pouca utilidade daquilo que era ali discutido. Portanto, o que nós pretendemos é reformular a sua forma de funcionamento e trazê-lo para aquilo que era a nossa visão em 2016. Portanto, reuniões temáticas, 3 ou 4 reuniões por ano, um mínimo de 3 reuniões por ano, sendo que nós defendemos que elas deveriam ser 4 ou 5, dependendo também dos assuntos que vão vendo, porque há muitos assuntos para discutir na académica. Há desde coisas do nosso mandato, por exemplo. Havia desde as questões das insolvências, há a questão da renegociação com a Câmara, mas depois há também temas que são muito importantes, como melhorar a experiência no Estádio Cidade de Coimbra para os adeptos e para os sócios da académica, como a nível das infraestruturas, como é que podemos potenciar mais as nossas infraestruturas. Temos a questão do modelo societário. Portanto, há um conjunto de temas que são muito relevantes para o dia-a-dia da académica, que devem ser discutidos com calma, de forma profunda, em que as pessoas tenham tempo para maturar as suas ideias, os seus pensamentos. Portanto, o que nós nos propomos é
as reuniões do Conselho Académico ficarem planeadas no tempo, os assuntos serem também terem bases de trabalho para, no limite, se for preciso, sem qualquer problema, sair um grupo de trabalho do Conselho Académico que durante 2 meses está a estudar e a pensar o assunto e apresenta um conjunto de conclusões na reunião seguinte para ajudar a que tomem as melhores decisões para o futuro da académica. Até porque há decisões que não são populares, mas que são importantes. E, portanto, se os sócios perceberem o que levou àquela tomada de posição, se os sócios perceberem que foi um projeto, que foi uma decisão que foi consensualizada entre muitas pessoas, pessoas de visões diferentes da académica, estão também mais predispostos a ouvir e a escutar e a compreender. Porque nós podemos ter opiniões diferentes, mas se nos compreendermos, e eu consigo compreender porque é que o Hugo defende uma coisa e eu compreender porque é que eu defendo a coisa oposta, nunca levamos isto para o lado pessoal e, portanto, continuamos a ter uma excelente relação, apesar de defendermos pontos de vista diferentes e não há problema nenhum com isso. E portanto, isso para nós é também muito importante. E depois, temos ainda aqui é mais uma decisão pessoal, que é no dia 2 de junho, depois de ganharmos as eleições, eu tenho, na minha visão, é convidar quer o Dr. Joaquim Reis, quer o Dr. Fernando Lopes, que são os outros candidatos, para reuniões bimestrais, para conversarmos sobre a académica, como é que está a académica, sugestões, e portanto acho que devemos fomentar isso. Fomentar a conversa. Porquê? A académica está muito polarizada, aliás, as redes sociais polarizaram o mundo e a académica também se polarizou, já vinha de antes, mas também com as redes sociais. Queremos contribuir para a despolarização da académica. Não se faz num ano, não se faz em 2, não se faz em 3. E a despolarização e as pessoas, e a união, a unidade, não são palavras para se dizer, é um conjunto de atos, de ações que são feitas ao longo de muitas semanas, muitos meses, vários anos, para que as pessoas se sintam realmente integradas. Não há problema nenhum de haver projetos diferentes. Temos que discutir projetos, não discutir pessoas e estarmos cá todos no dia 2 de junho para colaborar. Em prol da académica. Em prol da académica. Porque há uma coisa que eu tenho certeza. Quem ganhar, todos os sócios, todos os adeptos, todos os candidatos querem uma coisa, que é o melhor da académica. Portanto, queremos todos que a época 25-26 fique marcada por processos desportivos, económicos, financeiros, em toda a linha. E, portanto, acho que temos que conseguir fazer também este trabalho de sentarmos as pessoas com visões diferentes à mesa, conversarmos, porque no final queremos todos o bem da académica. E eu acho que isso é o fundamental. É fundamental, é isso mesmo. Tenho aqui mais 2 questões só. Uma delas prende-se com a questão que eu sei que o Rui já falou sobre este assunto, mas queria ouvir a sua opinião novamente sobre isto, que é a questão da transição da SEDUC para o SAD. Eu sei que o Rui já falou em momentos anteriores que é um tema que será certamente abordado quando a académica chegar aos campeonatos profissionais, mas queria perceber, no fundo, o porquê dessa ideia e que os ouvintes do podcast da Sports Tailors também possam saber. Certo. Então, como eu disse há pouco, a marca académica está desvalorizada, a académica está desvalorizada desportiva e financeiramente. Entendemos que este é o momento de dar robustez financeira e desportiva à académica e valorizar a marca. A académica tem condições para ser competitiva na Liga 3, na forma como está atualmente a ser gerida. Naturalmente que é preciso trabalhar muito, muitas horas, muitos dias com 14, 15, 16 horas, direção super empenhada, mas é possível. Portanto, sinto que neste momento temos todas as condições para ser competitivos na Liga 3. Sabemos que a académica fez uma discussão de modelo societário em 2013, quando houve uma obrigatoriedade legal. De lá para cá, nunca mais existiu. E é sempre levantada esta questão na altura das eleições. Eu acho que são 2 momentos diferentes. Este é um momento eleitoral, o momento de discutir modelos societários é mais à frente. Naturalmente que respeito as visões todas que há sobre esta questão. O nosso projeto defende que essa discussão se tenha quando a académica regressar aos campeonatos profissionais. Naturalmente que se não tivermos sucesso desportivo nos primeiros anos do mandato, estaremos disponíveis para, através do Conselho Académico, dar
o início da discussão, porque entendemos que é importante que haja uma discussão profunda, aprofundada, e não deixar as coisas para um próximo momento eleitoral. Mas neste momento acho que a Académica tem todas as condições para poder subir a divisão, no modelo em que estamos, dentro do modelo em que estamos, porque o que é preciso é sermos competentes dentro termos uma estrutura competente, e a Académica tem profissionais para isso, tem conhecimentos para isso, e acho que é nisso que nos devemos focar. Última questão, que é, num dos documentos da sua candidatura apresenta todos os números da recuperação financeira efetuada nos últimos 3 anos e inclusivamente uma previsão detalhada de receitas e despesas para o próximo triênio. O que lhe pergunto é se é com esta transparência perante os sócios que vai gerir a Académica. Sim, a transparência, e não gosto muito das expressões inglesas, mas o accountability, não é? O podermos as pessoas dizerem uma coisa e depois poderem ser confrontadas com os resultados daquilo que defenderam e que foi aplicado. Isso é importante. Os sócios têm que saber, têm direito a saber. Obviamente que há momentos certos para as informações serem transmitidas. Sabemos que há contratos que nem sempre podem ser transmitidos porque há questões e há cláusulas de confidencialidade. Mas, connosco, os sócios terão acesso a toda a informação. Por isso é que, e volto a repetir, terão aqueles 2 momentos mensais para poderem reunir com a direção, perguntar, fazer questões, apresentar sugestões, serem esclarecidos. Queremos um Conselho Académico que funcione de uma forma diferente, para que possa também trazer as várias vozes. O Conselho Académico, recordo, é o único órgão social da Académica que é eleito pelo método D'Hondt. Portanto, todas as listas terão membros nesse Conselho Académico, e todos os antigos presidentes dos órgãos sociais, mesa, Conselho Fiscal e Presidência, também têm assento, e um conjunto depois de entidades também está representada, como a Mancha Negra, o Politécnico, a Universidade de Coimbra, a Casa da Académica, os veteranos, e portanto é com esta transparência que pretendemos também gerir os destinos da Académica. No dia 2 de junho, sente que o Seremos de Novo Briosa estará já a trabalhar? Não tenho dúvidas. Nós já estamos a trabalhar para o futuro da Académica, portanto nós já estamos a trabalhar numa série de dossiês para o dia 2, para o dia 3 de junho. Agora, precisamos que haja a confiança dos sócios no nosso projeto. Estamos no momento eleitoral, é o momento de apresentar as propostas e de falar com todos os sócios. Estamos disponíveis para conversar com todos os sócios que queiram conversar connosco. Aliás, no nosso site tem o nosso e-mail e o formulário em que podem apresentar todas as questões. O nosso compromisso é responder a toda a gente num curto espaço de tempo, num espaço de tempo inferior a 48 horas, porque entendemos que só assim os sócios podem ser esclarecidos e tomarem uma decisão. Mas dia 2 de junho estamos preparadíssimos para dar início a uma época 25-26 que esperemos que seja de muito sucesso. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado por ter acompanhado mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não subscreveu, pode subscrever nos canais habituais. Voltaremos em breve com um novo convidado de muito valor.